Esté, capítulo 2. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E deem-se-lhe os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou-lhe a dar os seus enfeites e os seus quinhões, como também em dar-lhe 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esté, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do palácio da casa das mulheres, para se informar de como Esté passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sobre os cuidados de Sagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornara mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e se fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto havia. Assim, foi levada Esté ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esté, e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esté, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenava, porque Esté cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigta e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei.